Se Deus tem tocado o seu coração e movido você para ser um esteio, uma coluna, para te levantar como um Eliaquim, que você dê a Deus essa condição, para que Ele possa te usar como Ele usou Abraão, e que Ele possa te abençoar e te tornar tão grande, tão poderoso, tão forte, como Ele tornou Abraão. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por hoje, por esse dia, por essa semana que nós temos pela frente, com cada oportunidade que o Senhor tem conosco, com cada porta, com cada desafio, com cada gigante, meu Deus, que como Davi eu peço que o Senhor nos dê visão, meu Pai, de ver cada oportunidade, cada desafio, cada situação que para muitos, meu Deus, inclusive segundo a ótica da maioria, pode ser um problema, pode ser, meu Deus, algo difícil, algo complexo, mas que vejamos como Davi, o degrau que precisamos para subir, para crescer, para avançarmos, para não continuarmos na mesma vida, na mesma condição, mas para podermos ocupar o nosso lugar, para vivermos, meu Deus, o que o Senhor tem para nós. Não deixa, meu Deus, cada pessoa que agora recebe essa mensagem, essa palavra, viver, meu Pai, por algo que o mundo vive. Porque o mundo vive de acordo com o que tem alcançado. E o justo, a igreja do Senhor, também tem que viver de acordo com o que tem alcançado. Mas alcançado da tua palavra, alcançado, meu Deus, do altar do Senhor. É como aquela passagem de Ezequiel 47, que nós vemos que aquela água, meu Deus, que saiu do altar, foi caminhando, foi alagando lugares e a princípio até parecia pouca água, de forma que onde aquela água corria dava para se atravessar andando e batia na altura da canela, depois dos joelhos, da cintura. Mas chegou um ponto que aquela água não se podia mais atravessar andando, mas apenas nadando. E isso mostra que aqueles que permanecem com o que sai do teu altar, vai chegar um momento que o que eles vão viver e se ver vivendo, vão se ver, meu Pai, experimentando, será algo tão grande, tão poderoso, que não pensaram, não imaginaram algo de tamanha proporção. Por isso eu peço que o Senhor ajude cada um a se ligar a cada mensagem, a cada palavra que o Senhor nos dá, que o Senhor, meu Pai, tem proporcionado a nós por meio do teu altar. Abençoa cada um, abençoa esse culto. Aqui, meu Deus, para cada um de nós que fazemos parte dele e na nossa transmissão a quem ele estiver chegando. Eu oro e peço ao Senhor que o Senhor o use como instrumento para falar, para transformar, para abençoar, em nome de Jesus. Esteja conosco, Senhor, porque o mais importante de tudo aqui é a tua presença. Eu quero, eu peço e eu conto com ela aqui do começo ao fim, para que o Senhor, meu Deus, nos abençoe grandemente e que sejamos assim, meu Deus, abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito
Que espírito você pega? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho preparado. E Ele guardou o melhor até agora, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Jeremias 21, 14a. E eu vos visitarei, segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Assim, aqui em Mateus 7 está escrito assim, assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nós precisamos agora responder uma pergunta que nós mesmos devemos nos fazer. Quais são os frutos que eu tenho dado? Para quem eu tenho dado frutos? Para quem eu tenho dado frutos? A quem eu tenho dado frutos? Eu tenho produzido frutos. A quem? Eu tenho produzido frutos? Eu tenho realizado a obra do meu Senhor? A verdade é que a gente realiza a obra do nosso Senhor. E aí a questão é, na vida de alguns, quem é o Senhor? Porque a quem eu me dirijo, diante de quem eu me inclino para me submeter, para quem eu dou frutos, este é o meu Senhor. Como é, na verdade, né? A pessoa que trabalha para alguém, ela vai, ela planta, ela colhe, ela espera o tempo, ela rega, ela aduba e chega na hora certa, ela dá os frutos ao seu Senhor. E, consequentemente, ela vive, ela come, ela desfruta de parte daqueles frutos que ela produziu, que as árvores dela produziram. Quando uma árvore não produz frutos para o seu dono, quando um servo não entrega frutos ao seu senhor, este é despedido, aquela árvore é cortada. Jesus, inclusive, falou sobre isso. É ou não é? Para que eu vou manter a terra sendo a expressão que ele usou? Por que eu vou deixar essa terra sendo inutilizada? Como servo, né? Que foi comparado a um galho seco, que não tem propósito além de se tornar lenha para o fogo. Então, aqui nós já temos uma linha e uma direção de que para quem eu estou dando frutos, este é, de fato, o meu Senhor. Eu estou frutificando para o reino de Deus? Eu tenho dado, eu tenho gerado para o reino condições? Parte do meu tempo é sagrado para Deus. E o sagrado vem de consagrado. Né? Parte do meu tempo, ele vai para Deus. Minhas palavras, por exemplo, eu tenho aquelas palavras que sempre primeiro vão para Deus, quando eu acordo, obrigado Deus, eu consagro o meu dia, eu declaro que o meu dia vai ser uma bênção, eu declaro que esse dia vai ser poderoso na minha vida.
Eu abençoo a minha vida, meu corpo, minha mente, minha saúde e cada parte da minha vida, porque eu quero que as primeiras palavras, antes de cada coisa acontecer, antes de eu levantar da cama, antes de eu tomar um banho, antes de eu comer qualquer coisa, colocar dentro do meu organismo, antes de deixar um filho na escola, naquele dia onde vai interagir com pessoas crentes, não crentes, ímpios e justos, adultos, crianças, eu primeiro abençoo e lanço uma sorte de bênção sobre a vida do meu filho, sobre a minha família. Eu abençoo antes de eu abrir qualquer porta. Eu peço para o Senhor ir à minha frente, porque eu não sei o que eu posso encontrar. Senhor, estou chegando aqui, na tua casa, na igreja, na escola, na empresa, no trabalho. Estou chegando, voltando para a minha casa. Eu peço que o Senhor entre na minha frente. Que o Senhor vá diante de mim. E aí eu consagro aquele lugar, eu consagro aquele tempo que eu vou passar em determinado lugar, em algo, com alguém. Senhor, que não seja só eu e o fulano agora, que não seja só eu e a fulana agora, mas que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja aqui entre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor proporcione que um entenda o que o outro fala, porque o Senhor está entre nós, o Senhor vai conduzir a nossa conversa, a nossa reunião, o nosso momento. Eu consagro a Deus aquela situação, eu consagro a Deus o tempo, eu consagro a Deus a atividade, eu consagro a Deus a minha comida, eu consagro a Deus o lugar onde eu vou estar, eu consagro a Deus a minha vida, eu consagro a Deus o meu corpo. E tem uma coisa que nós vemos do comecinho da palavra até o final, que muitas vezes é a parte que as pessoas não consagram, porque elas não dão parte disso a Deus, elas não entregam a Deus. Como é que eu consagro o meu tempo? Dando parte do meu tempo a Deus. Como é que eu consagro a minha vida? Dando parte da minha vida a Deus. Como é que a Ana, por exemplo, ela teve uma família abençoada, poderosa? Como que a Ana abriu o ventre dela e o ventre dela continuou aberto por anos, enquanto ela teve saúde? Porque o primeiro ela deu ao Senhor. E quando eu estava estudando ainda essa palavra, eu estava pensando, o problema das gerações é que um pai, eu falo pai, o avô, o bisavô, enfim, o que antecede a pessoa, foi não passando para os seus filhos os preceitos do Senhor. Não passou a lei do Senhor. Então, quando a gente não passa o preceito de Deus para o nosso filho, para os nossos descendentes, a gente vai passar outra coisa. E o diabo, ele está tão assim... É aquela história do joio no trigo, O diabo está tão envolvido e está tão comprometido com o seu propósito de levar o maior número de pessoas para o inferno, que na falta de alguém ter falado a palavra de Deus, de alguém ter dito que é bom, de alguém ter ensinado a pessoa o que é certo, o diabo vai lá e ele insere naquela criação, naquela formação, a formação mental de uma pessoa que é constituído do que ela vê, do que ela recebe, do que ela ouve, do que ela passa, das experiências que ela tem ao longo da vida, desde criança, desde a infância primeira, não é desde a última infância, é desde a primeira infância.
Então, crenças vão sendo instituídas. Crenças de escassez, crenças, né, da pessoa fazer errado com o dinheiro, e crenças, inclusive, que são contrárias à palavra de Deus. Olha essa passagem aqui, ó, Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O Abrão não tinha aprendido isso com o pai dele. Mas naquele momento, diante de tamanha, até constrangido, por se ver ele com seus 318, um grupo, vamos dizer assim, até pequeno, ter vencido um rei, junto com outros 3 reis, somando 4 reis, que tinha acabado de tão forte, de tão poderoso que era, de vencer 5 reis. Dentre eles, o rei de Sodoma e de Gomorra, cujos tesouros, o patrimônio agora estava aos pés do Abrão, para ele fazer o que ele bem entendesse. Tanto que o rei de Sodoma disse assim, ó, fique com os bens e me dê as pessoas, né? Quer dizer, você pode ficar com tudo, você venceu a guerra mesmo, né? Você venceu a guerra, você ganhou, você conquistou isso. Na verdade, o Abrão conquistou tudo, as pessoas e os bens. Porque ele venceu a guerra contra quem já tinha dominado aqueles 5 reis, incluindo Sodoma e Gomorra. E aparentemente ali tudo indica que o rei de Sodoma era o líder daqueles 5 reis que tinham perdido a batalha e que agora, vendo o Abrão vencer o Kedorlaomer, eles se viram agora, vamos ver o que esse homem vai querer ou não querer fazer com a gente. Nos submeter, nos escravizar ou nos libertar. Senhor, coloca mais Abraãos no nosso caminho. Homens que fazem o bem deliberadamente, sem esperar por retribuição, por agradecimento, por favor, sem estabelecer conosco dívidas eternas. Você tem que orar a Deus e falar para Deus, né? Já inclusive consagrar suas palavras com essa oração, pedindo para que você seja um Abraão e pedindo que Deus coloque Abraãos no seu caminho, como foi o Abrão aqui na vida do rei de Sodoma. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que a pessoa, ela te dá um cisco e ela vai jogar isso na tua face a vida inteira. É ou não é verdade? Ela fica sempre, é uma espécie de uma cobrança, né? Ela não se coloca, ela não se vê e ela não vive como um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus, ele recebe honra de Deus. Deus é que exalta, Deus é que abençoa, Deus é que proporciona a pessoa, mais para ela fazer. Então a pessoa não sai anunciando, tal como a Bíblia diz, né? O que a tua mão direita fizer, que não saiba nem a tua mão esquerda
Ou seja, o que a tua mão direita é para você, né? A minha esquerda. O que a tua mão direita fizer, que não saiba nem a tua mão esquerda. Faz o bem. O que vier a tua mão para fazer, faz. E faz com toda a tua força. Mas tem gente que não. Tem gente que a pessoa te dá um cisco. Ela fala, ela não deixa você nem viver, né? Ela fica, você viu como o cisco que eu te dei? Você viu que esse cisco, ele foi assim? Ó, você viu que esse cisco, ele é desse jeito, né? Você sabe de onde eu trouxe esse cisco? Você sabe o peso que esse cisco teve aqui para mim, para eu carregar ele? Não, porque esse cisco, olha, eu estava ali, eu vi, porque esse cisco, ele é bom. Ó, porque esse cisco você tem que valorizar, porque esse cisco, nossa, ele é muito importante. Aí você pensa, né, aquele momento passa, você pensa, acabou, tá bom. Eu estou quase devolvendo o cisco já que a pessoa me deu. Meu Jesus do céu, tá pesado esse cisco. Não, cada vez que a pessoa te vê, aí cada pessoa que chega, que você está junto com a pessoa, ela tem que lembrar, não, porque você está vendo? Aquele cisco que tem ali na pessoa, aquele cisco ali, fui eu que dei para ela, viu? Fui eu que peguei, fui eu que trouxe, fui eu que carreguei. Você não sabe o peso. Então, o Abraão não fez nada disso. O Abraão libertou, na verdade ele foi libertar o seu parente, que era o Ló, mas ele estava ali no meio de outros 5, né? Porque o Ló não era nenhum daqueles reinos, ele apenas estava com o rei de Sodoma, mas ele não era um daqueles. Então ele foi libertar o parente dele, o sobrinho dele, que era o Ló. Mas como estava aquele povo todo ali junto e naquela mesma condição, então todo mundo foi beneficiado. E você não vê o Abraão depois mencionando sequer isso, nem na história dele. Porque vocês lembram, porque eu fiz, eu conquistei. Não, Senhor, eu quero essa vida, sabe, essa vida leve, que eu vivo hoje sem aquele peso, sem, sabe, aquela propaganda que eu tenho que ficar falando para cada um que chega. Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz isso, tá vendo? Eu fiz isso. Você viu, eu te dei isso. Você viu, eu te proporcionei isso. Isso aqui custou tanto. Isso aqui me custou tanto. Isso aqui teve tal dificuldade. Não, eu tenho graça, eu tenho favor. Deus me deu a visão, Deus me deu os 318, Deus abençoou os 318, todos são valentes, saudáveis, fortes. Quando eu preciso, estão lá na labuta, estão pastoreando ovelhas, estão plantando, estão cavando poços, estão armando tendas, estão desarmando tendas quando precisa desarmar, estão saindo de um lugar para o outro carregando coisa, e quando eu preciso, eles estão lutando comigo as batalhas do Senhor, as minhas batalhas, e me proporcionando vitória. Deus abençoe os meus 318. Que Deus abençoe o Abraão. E o Abraão leve, como hoje é dia de pessoas decidirem ser leves, e não mais as pessoas pesadas que vêm sendo. Não mais aquelas pessoas, sabe, pesadas, que é difícil conviver, é difícil estar junto, é difícil até receber as coisas. Quem já viveu a experiência aqui que algo estava vindo de alguém, você chegou a orar. Você chegou a orar falando, Senhor, não deixa essa pessoa dar isso para mim, não. Não, para mim não, meu Deus, por favor. Porque eu sei que ela vai dar, mas depois ela vai falar tanto disso que, sabe, vai quase que, né, empatar. Quer dizer, o benefício com o peso vai ficar equivalente. Eu já vivi situação assim. De ter gente, eu preferia assim, de não ser para mim o que a pessoa, eu via que ela ia fazer, que ela ia dar. Eu falava, já teve gente que eu... Porque aquilo depois, sabe, é tão trabalhado, tão mencionado, aquilo depois vira motivo de tanta propaganda, conversa,
falatório, sabe? E uma espécie de uma cobrança leve. Em vez da pessoa aliviar a vida do outro, ela usa aquilo para cobrar. Isso pode ser com o cônjuge, isso pode ser pai com filho, filho com pai, isso pode ser o líder com o liderado, o liderado com o líder, isso pode ser um amigo, isso pode ser alguém que cruza teu caminho e que a pessoa naquele momento, ela acaba te ajudando. Então eu digo para você, se você é esse tipo de pessoa, muda. Porque a Bíblia diz que quando você faz com que as tuas obras elas sejam conhecidas, e conhecidas não por você realizá-las, mas por você anunciá-las a todos os 4 cantos que você fez, você não vai ter recompensa delas no céu. Não é minha essa visão, não. Isso é bíblico. Então a gente tanto tem que ser o Abraão, como pedir para Deus enviar pessoas como o Abraão para a vida da gente. Pessoas que façam e não fiquem, depois em cima daquilo, em torno daquilo, trabalhando aquilo. Porque esse tem que ser um propósito de cada cristão. Fazer como Jesus fez por nós. Jesus tirou o peso da nossa vida quando ele foi para a cruz. Porque a coisa que mais pesa na vida de uma pessoa é o pecado. E Jesus carregou os nossos fardos. Tanto que ele disse, o fardo que eu tenho para vocês é leve. O jugo que vem de mim para vocês é suave. Então eu não posso ser a pessoa causadora de dores, de sofrimento. Eu não posso ser o causador do peso na vida das pessoas, uma vez que eu sigo Jesus. E Jesus alivia. Jesus foi o fardo leve, o jugo suave. E eu não vou ser o fardo pesado. Eu não vou ser aquele que, como eu estou dizendo, e eu estou falando de gente até da igreja. Gente que coloca esse peso no que faz, né? Gente que ainda não se colocou no seu lugar, no lugar que Deus o levantou e o preparou para ser. Não, eu vou ser o alívio. Eu vou ser aqui para essa pessoa, eu vou ser aqui neste lugar, eu vou ser aqui na casa de Deus, eu vou ser para minha família o alívio de Deus. E a gente tem que ter essa visão. Eu vou ser o alívio de Deus aqui na minha família, eu vou ser o alívio de Deus aqui na minha casa. Eu vou ser o alívio de Deus aqui para essa pessoa que Deus colocou na minha vida. Então, o Abraão, ele foi o alívio para aqueles 5 reis e para aquelas nações todas. Foi o alívio. Tanto que o rei de Sodoma disse assim, fique com os bens e me dê as pessoas. No que o Abraão disse assim, não vou pegar nada. Eu não vou pegar nenhuma correia de sandália para que o dia de amanhã você não diga que você prosperou, Abraão. Mas, para o Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o Abraão deu o dízimo de tudo. E o que isso nos mostra? Que as pessoas que elas percebiam a presença de Deus, as pessoas sensíveis à presença de Deus, elas não ficam passivas, inertes e elas não tiram a mão quando elas percebem que Deus está em algo. Elas participam daquilo com o que elas são e com o que elas têm. Diga, com o que eu sou e com o que eu tenho. Tem até a música que canta isso, né? Tudo que sou e tudo que tenho pertencem ao Senhor. Porque é bíblico.
Você vai ver os grandes. E por que eles foram grandes? Porque eles queriam e eles não abriam mão da aprovação de Deus para a vida deles. Esses homens, eles faziam para Deus. Abraão foi grande. Aqui Abraão não ficou nem com uma correia de sandália para ele. Mas quando ele vê lá o Melquisedeque, a única vez que o Abraão teve com esse homem, um sacerdote do Deus Altíssimo, ele pega o dízimo de tudo, e ele entrega ao Melquisedeque. E o Melquisedeque serviu pão e vinho para ele. Melquisedeque não pediu para ele: Abraão, me dê alguma coisa, Abraão, me entrega alguma coisa. Não, a presença de Deus foi percebida e a atitude foi tomada, a decisão foi tomada, a atitude foi efetuada. Que aí eu dizia, né, o que o diabo faz? Eu mesmo fui formado muito pelo meu pai com essa crença. Você deve reter, quando você pegar dinheiro, quando você tiver dinheiro, quando você ganhar o seu dinheiro, primeiro, não é Deus que te dá. Não é Deus que abre portas para você. Não é Deus quem te coloca em lugares. Não é Deus quem te dá a capacidade. Não é Deus quem te dá a inteligência. Não é Deus quem coloca você em determinado lugar. Não é Deus quem coloca pessoas na sua vida. Não, eu cresci ouvindo, você tem que estudar, porque se você estudar, você vai ter condições de ter um bom trabalho, de entrar numa boa empresa, de ganhar bem. Aí quando você ganhar o seu dinheiro, não sai fazendo, não sai gastando, né? Guarda, segura, retenha, aí vai investir em alguma coisa que vai te dar mais dinheiro. Para quê? Por dinheiro. Então, eu particularmente fui criado com essa visão, foi colocado isso em mim. E aí, quando minha mãe começa a ir para a igreja, uma coisa que meu pai lhe deixava muito claro, que a gente tinha que tomar cuidado com a igreja, porque, né, nas igrejas as pessoas elas faziam lavagem cerebral para pegar o dinheiro das pessoas. E as pessoas ficarem pobres para os pastores da igreja ficarem ricos. Está entendendo? Então, cuidado, guarda, retém, segura. E sabe quando que a minha vida material ela começou a ficar abençoada? Não foi quando eu vim para a igreja, me tornei um interno. Então, quer dizer, eu me tornei um pastor, né? Teoricamente tinha que acontecer o que meu pai falou. Não. Mas quando já pastor, não era de pouco tempo, eu comecei a praticar uma liberalidade, porque eu praticava a avareza, tal como praticaram os grandes da Bíblia. Como? Essa vida de você não aceitar, por exemplo, ficar apenas naquilo que é obrigação. Depois, o dízimo foi estabelecido como o mínimo que uma pessoa deveria dar materialmente à obra de Deus. O Senhor estabeleceu que de tudo que aqueles que creem recebem, isso primeiro foi, né, estabelecido para o povo de Israel, mas não foi apenas uma prática do povo de Israel. Porque o Abraão aqui, sem ter a lei, sem ter a determinação de Deus, o Abraão, num ato espontâneo dele, sem a pedida ou a sugestão sequer do Melquisedeque, o Abraão vai lá e ele dá o dízimo de tudo. Tudo. Ele vai dar o dízimo de tudo.
Porque ele percebeu que aquilo era algo que ele devia fazer. E ele faz para chamar a atenção de Deus e trazer para a vida dele a aprovação de Deus. E ele foi aprovado. Veja que aquela visão que ele teve de que ele não precisaria da ajuda do rei de Sodoma para ficar rico, não, porque agora se eu aproveitar esses despojos da guerra, eu vou ser rico, agora eu tenho que pegar. Não, Abraão sabia, o que é meu, o que Deus tem para mim vai vir de Deus. E Deus tem o melhor para mim, Deus não tem qualquer coisa para mim. Você vai falar, mas ele venceu aquela batalha, aquela guerra. Só que tem um ponto que muitas vezes não é falado, não é tratado, que nós não podemos esquecer. E que eu particularmente acredito que foi um dos motivos do Abraão não ter ficado com nada, nenhuma correia de sandália daqueles despojos. Porque aquele povo era um povo perverso contra quem? E quem que o Abraão agora, qual era o estilo de vida do Abraão? Era o dinheiro? Era engordar seus rebanhos e ficar o homem mais rico ali do Oriente? Não. Qual que era o estilo de vida do Abraão? Deus. Eu vou agradar a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, eu sei que esses despojos, esses bens aí, eles foram usados, eles foram, colocados aí em coisas que o Senhor reprova. Então, eu não quero nada disso. Eu consagro ao Senhor, mas eu não pego, porque o que Deus vai dar para mim? Deus vai dar para mim o melhor. Deus vai dar para mim as melhores coisas. Deus vai me colocar na terra que Ele me prometeu. Deus vai fazer na minha vida o que eu nunca vivi. Deus vai me abençoar. Então veja que o Abraão não tem problema em dar o dízimo de tudo aquilo para Deus, para o Melquisedeque, que foi a oportunidade que ele teve ali, com o sacerdote, e ele dá. E aí eu volto, nos dias de hoje, na quantidade de pessoas que ainda tem uma crença que veio do pai, que veio da mãe, que veio da cultura, a cultura que sempre está vendendo, de que tudo aquilo que é para obra, você tem que ter um pé atrás, porque tem muita gente, que está mal intencionada, gente que não faz o que é certo, gente que não honra os princípios, gente que não corresponde àquilo que prega. Se você perguntar, tem mesmo. Teve antes, tem agora e sempre vai ter. Sempre houve falsos profetas, sempre houve igrejas que não eram sérias, sempre teve. Lá atrás, antes de existir a igreja, tinha um Balaão da vida. A pessoa que por dinheiro se vendia. Tem gente hoje que vai atender melhor aquele que tem dinheiro do que o que não tem. Sempre vai ter. Tem lugar que não é falar da verdade, tem lugar que os valores dos dízimos e das ofertas não são administrados para a obra, para o reino. Sempre vai ter. E aí, se você vive por uma crença, se você olha para o homem, e principalmente se você olha para a má conduta do homem, para que você tenha uma atitude referente a coisas materiais, você sempre vai ter essa atitude material de recolher, atitude de fechar a mão,
a atitude avarenta de quem tenta segurar, preservar, controlar. E qual é o verdadeiro controle que nós temos na vida? Quando eu entrego o meu controle a Deus. Quando eu dou a Deus condições. E como é que eu dou a Deus condições? É uma continha. Eu pego o que eu tenho, eu percebo a testificação do Espírito Santo acontecendo dentro de mim, tanto a testificação de eu receber um mandamento, como é o caso do dízimo, que daquilo que vem à minha mão, a 10ª eu separo e eu entrego na casa do Senhor, na casa do tesouro, na obra do Senhor, para que haja mantimento na casa dele, como também eu pegar aquilo que o Senhor não determinou antes, mas ele determina só para mim. Ele fala só comigo aqui, eu posso estar num culto, eu posso estar no carro, eu posso estar em casa, eu posso estar trabalhando e Deus falar, você vai fazer tal coisa para a minha obra. Você vai atender tal situação. Você vai suprir tal área da minha casa. Você vai hoje fazer uma oferta de tal valor. Como que foi com Abraão? Com Abraão foi desse jeito, não tinha ainda um mandamento do dízimo. Abraão, peraí, eu vou pegar o dízimo de tudo aí, separa aí a 10ª aí que eu vou dar para o sacerdote do Deus Altíssimo. Foi o que ele fez. Olha quem foi o Abraão, foi pequeno? O Abraão não dependeu, porque teve um momento ali, teve um kairós na vida dele, que ele não foi, o Abraão não foi aquele homem temeroso que ele muitas vezes foi. Tinha um ranço de medo no Abraão, lembra? As 2 vezes que ele temeu pela vida, e ele mentiu que ele era irmão da mulher dele, lembra? Ou seja, o Abraão tinha medo. Só que o Abraão não teve medo de ser um pobre, de ser um homem desprovido, e a gente não está falando de um tempo em que tinha indústria, tinha alimento processado, tinha governos aí, ajudando, tinha os transgênicos. A gente está falando de um tempo em que a pessoa dependia da terra e dos animais que conseguia multiplicar. Não tinha outros recursos, não tinha alguém a quem recorrer. Não tinha banco de alimentos, não tinha... E assim, ele não ficou ali no medo, não, deixa eu pegar, porque e se me faltar alguma coisa, não. Ele foi, deu a Deus. E ele não pensou nele, ele pensou em Deus. Atitude parecida com aquela que a viúva de Sarepta teve quando recebeu direção. Ela tinha só um pouquinho, aquilo que para ela seria a última refeição. E vem um homem de Deus naquilo que seria para ela a última vez que ela estava tendo acesso ao alimento. E ele fala, você vai fazer como você já tinha planejado fazer, para você e para o seu filho. Mas antes você vai fazer para mim e vai me servir com o que você tem. E diz o Senhor, não vai faltar azeite na botija e farinha na panela. Aquela mulher, ela podia ter seguido o que ela já acreditava. Não, eu não tenho, eu tenho pouco, não vai dar nem para mim nem para o meu filho. Mas ela interrompeu aquela visão dela e ela acreditou, não, se ele está falando, eu vou fazer conforme a palavra do Senhor. Ela fez primeiro para o homem de Deus, que era primeiro para a obra de Deus, que era primeiro para Deus. Pois não faltou mais a farinha na panela no tempo de crise e não faltou o azeite da botija. O Abraão nunca, diga nunca, nunca foi pobre. Nunca. Por quê? Porque no momento kairós daquele, ele pegou e ele, primeiro para Deus. Aliás, só para Deus. Eu não pego, eu não como, eu não desfruto, eu não levo,
eu não vou depender disso, mas eu dou para Deus. O mesmo Deus de Abraão é o Deus que toca corações hoje. A gente ouve histórias de pessoas que em determinado momento da vida, e não era o melhor momento, o melhor é o momento que elas estão agora, e cada dia é um dia melhor do que o outro, a cada ano é um ano melhor do que o outro, que elas foram tocadas. Pessoas que contam as histórias de que até elas dizimarem, elas tinham uma vida. Elas passaram a dizimar, elas tiveram grandes dificuldades, mas elas entenderam, eu estou fazendo o que é certo e o que é certo eu permaneço fazendo. Aquilo mudou a vida delas. E quantas pessoas que afirmam e mostram para todos que quiserem ver que até elas fazerem doações generosas, consideráveis, relevantes para a obra de Deus, tal como a que o Abraão fez aqui para o Melquisedeque, que imagina o despojo de uma guerra contra 5 reis que já tinham vencido 4. Então tinha um patrimônio dos 5, os 5 reis tinham sido vencidos e os 4 que tinham vencido. Eram 9 reinos. O Abraão fala, não vou pegar nada, nenhuma corrente de sandália para mim, mas eu dou o dízimo de tudo ao Senhor. Nunca o Abraão foi pobre, nunca precisou. O Abraão nunca foi aquele homem que é uma coisa que brasileiro ele recebeu. Em algum momento a gente pegou essa cultura. E eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que ouve essa palavra agora vai se libertar desse ranço espiritual, esse ranço cultural que não pode mais ter na nossa vida. Que sabe, é um complexo de vira-latas. Você vê o brasileiro, ele sempre, quando ele está diante de... A gente vê aqui, ó. Eu costumo brincar, o povo fala não, tem gente que fala assim, nossa, você reclama. Não reclamo, é uma maneira minha de... É uma maneira minha sarcástica, irônica e ácida de eu questionar alguns brasileiros, porque ninguém que não é brasileiro me ouve, só brasileiro me ouve. Se me ouvir aqui, se me ouvir no culto, se me ouvir no dia a dia, se me ouvir nos valentes, vai me ouvir, né? Então é brasileiro. Então quando me ouve, a pessoa começa a pensar. Eu assim, para não exagerar, a cada semana eu descubro algo aqui nos Estados Unidos da América, né? Que não é tão bom quanto dizem. Então, cada vez que eu percebo uma coisa aqui, numa área, eu chego em quem está perto de mim e eu falo brincando, né? Não, mas isso aqui que a gente está vendo, comprovando, vivendo, não é assim. Porque tudo, eu brinco, tudo nos Estados Unidos é melhor do que no Brasil. Tudo. Na convivência, no dia a dia, eu nunca tive lente cor-de-rosa aqui. Nunca tive. Você vai falar, nunca tive. Eu reconheço que é melhor aqui, eu reconheço que funciona aqui. Mas eu nunca tive aquela lente cor-de-rosa, eu nunca vim para cá deslumbrado, sabe? Com aquela, ai meu Deus, eu estou indo. Eu não vim para cá com esse olhar de que aqui era melhor. Eu entendo que tem coisas aqui que estão num estágio superior a qualquer outro lugar do mundo. Porque eu não sou cego, eu não sou estúpido. Mas eu não sou o tipo de pessoa que você vai ver primeiro ostentando a bandeira do país. Não é meu. Aquela coisa de... Eu lembro quando teve o trabalho aqui, que foi com uma bandeirinha dos Estados Unidos e uma do Brasil. Eu já fiquei num lugar, coloquei a bandeirinha do Brasil, que falei, não vou ficar aqui, como se diz, né? Defendendo essas cores. Hoje eu estou aqui, respeito,
o país, as leis, mas para você que tem aquela imagem que tudo aqui é tal, tem coisas que realmente funcionam. Mas para quem veio do Brasil e viveu no Brasil, né, e não tinha... Para quem não está fugindo, inclusive, de uma situação, né, porque tem muita gente aqui, não só do Brasil, mas de vários países, que está fugindo de alguma coisa. Fugindo de um regime ditatorial, fugindo de perseguição política, fugindo, né, de miséria, fugindo de fome, fugindo do desemprego. Tem um grupo que está fugindo do nome ter sido completamente comprometido com dívidas, compromissos de pessoas, de relacionamentos, de credibilidade que ficou negativa. Então, este não é o meu caso. Então, eu não vou ter aquela visão de que tudo que acontece aqui, tudo que tem aqui, tudo que é feito aqui é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Por exemplo, tem um conceito aí que muitos pais falam e que eu posso afirmar para você, que não é bem assim, né? Por exemplo, minha filha estudava em escola particular no Brasil. E ela, devido ao tempo aqui, a fase do ano, né, que o ano começa, o ano, em muita coisa que o período anual, o ciclo anual de muita coisa começa em agosto e termina em maio, né? Porque como é que eu vou falar a expressão? A válvula desse tempo é o verão, né? O verão aqui é o começo de muita coisa. Tanto que esse é o tempo que eles chamam de férias de verão. Esse é um período aqui que você vê, por exemplo, essa região que a gente está é uma região bem movimentada, porque você vê muita gente de férias. Equivale aqui ao nosso dezembro. Esse mês equivale ao nosso dezembro, quando as crianças saíram de férias e muita gente também vai viajar. Então, essa é a fase que seria o nosso dezembro. Então, terminou um ano, né? Sabe aquela fase que a pessoa terminou, começa aquele feriadão prolongado? Então, esse é o tempo deles aqui. Então, aí você vê muita gente viajando, fazendo. Mas você vê, por exemplo, na escola, não é melhor o que aprendeu. Estou falando de quem estudava numa escola particular. O conteúdo não foi superior. Teve coisas, por exemplo, que a minha filha aprendeu no Brasil que ela não aprendeu aqui. Que não foram ensinados. E não foi ensinado daquela maneira. Aí você vai falar, você está pegando um exemplo. Não. As filhas do Murilo também tiveram, e elas tiveram um ano inteiro. Elas viveram meio ano lá, na mesma série que elas passaram um ano inteiro aqui. Já no caso da Linda, a Linda ficou o ano inteiro lá e depois ela reviu essa série aqui. Então, deu para ela ver o que ela viu ou não viu. Então, você pega e fala, é muito superior. Não. O que as pessoas aqui falam que é superior, que vai ajudar a pessoa na vida, por exemplo, uma criança que ela cresce aqui, ela faz escola aqui, qual é o grande ganho dela? Ela tem 2 línguas fluentes. Está entendendo? Então, para a pessoa que ela só ouve, ela não viveu, ela vai falar, não, porque lá escola, cultura, tal, é diferente. Mas dependendo do que você compara no Brasil, não é melhor. Empata. É igual. E tem coisas que não é nem igual, é inferior. Por exemplo, cultura alimentícia para criança. Aqui é inferior. Porque a cultura alimentícia daqui ela é inferior ao Brasil. Isso não tem comparação.
Então, a criança come aqui na escola. Mas você vai ver, por exemplo, os filhos dos brasileiros, de pessoas que vieram de países onde a alimentação era boa, você vai ver essas crianças levando o próprio lanche para a escola. Porque a escola, apesar de oferecer alimentação, não é boa. Não é boa. Não é um alimento que vai alimentar, inclusive ajudar a criança a estar ali com a cabeça boa, né? Você vai falar, como é que faz? É assim, porque é a cultura deles. Tem áreas aqui, por exemplo, uma coisa que você vai falar assim, o que você fala que nos Estados Unidos é superior, é disparado melhor do que no Brasil? Ferramentaria. Tem ferramenta aqui que, se eu terminar minha vida aqui, eu não vou saber para que ela serve. Eles são engenhosos. Eles têm ferramenta para tudo. E ferramenta eles têm desde ferramentas minúsculas, microscópicas, né? Coisas pequenas, até as maiores, tem coisa de tamanho aqui que você nunca viu. Né? Tem guindastes aqui, máquinas aqui que eu não sei se tem em outros lugares do mundo. No Brasil não tem desse tamanho. E quando você ver no Brasil, saiu daqui para ir para lá. Então, isso aqui, superior. Construção civil. O Brasil, ele bate assim de costa de mão aqui. A construção aqui, ela é diferente e ela não é. Em cada parte que a gente vê, parte hidráulica, parte elétrica, parte de estrutura, o Brasil é superior. É melhor, é mais... da base até ao acabamento, é melhor. Soluções que tem no Brasil, eu não vou dizer as ferramentas, mas o material e a execução. Então, são só exemplos, né? Eu poderia parar aqui e falar em cada área, isso aqui. Aí tem uma história também, que é um mito que é contado e que... Duas coisas, né? Para encerrar essa parte. Tem dois mitos que você ouve demais, né? Principalmente com relação ao Brasil, que o Brasil é um país burocrático. O Brasil tem muita burocracia, aqui também tem burocracia. Só que aqui, se você que fala, eu quero ir para os Estados Unidos, você falar, se eu fosse um americano, eu teria toda essa burocracia? Não. Realmente, para o cidadão americano, em termos de burocracia, é menor. Mas tem também, não é igual ao do Brasil. Agora, se você é um migrante ou um imigrante, você vai ter mais burocracia aqui do que você teria no Brasil. Porque algumas coisas sempre vão requerer mais documentos, que vão requerer mais serviços, se você não for fazer isso por conta própria. E tem coisas que, se você for fazer tudo por conta própria, não vai te sobrar tanto tempo para você trabalhar, para você viver. Então, você vai ter que pagar para alguém fazer isso. E fazer isso, você vai ter que gastar com os serviços de alguma empresa e você vai ter que pagar as taxas para esses serviços serem feitos. Então, aqui também se fica uma boa quantidade de tudo que você faz com o governo. O governo daqui, ele sabe arrecadar. Ele arrecada, assim, a diferença é que boa parte do que se arrecada volta, né, de algumas formas. Não de todas que podia, como, por exemplo, não volta para a saúde, né, mas volta para a infraestrutura. E aqui eu creio que boa parte dos impostos, o que não vai para a saúde, que no caso vai para o Brasil, eu acredito que vai para as guerras, para o país se tornar essa potência bélica que ele é, né? Então, aqui eles pagam para manter essa ostentação de que nós somos o país
que ninguém pode enfrentar, que nós temos as melhores armas, nós temos o melhor exército, nós temos... Sim, eles têm. Então, eles não pedem, eles mandam, eles não obedecem ninguém. Então, essa superioridade também, você percebe, né? Você percebe que o americano, ele é superior e ele se sente superior. Então, como ele vê também no país dele tanta gente querendo, estando aqui de todos os lugares do mundo, ele faz questão de marcar a sua presença, né? E demonstrar a sua superioridade. Só que tem os pontos que ele é superior. E aí eu volto para a palavra. Tem os pontos que ninguém é superior a quem teme a Deus. E é nisso que o Abraão, ele é o mestre. O Abraão conhecia Deus, sabia o que Deus podia fazer. E o Abraão não foi um homem passivo com Deus. Quando ele teve oportunidade, igual aqui com Melquisedeque, ele deu o que ele tinha que dar. Ele pagou preços que ele tinha que pagar. Ele estava onde ele tinha que estar. Abraão errou. Abraão falhou, Abraão vacilou. Mas quando ele tinha convicção, eu tenho que fazer isso, ele fez, inclusive materialmente. Então ele não ficou, ele não se sentiu menos. Ele não pegou ali, e ele vestiu o complexo de vira-latas dele diante do rei de Sodoma. Abraão não era rei, nunca foi rei. Diante dos reis de Gomorra e das outras nações que estavam ali. Não. Ele ocupou o lugar dele. Um lugar que só estava abaixo de Deus. Porque ele tinha convicção, Deus é comigo e Deus vai me abençoar com o que eu precisar. Deus nunca deu só o que o Abraão precisava, mas o Abraão sempre tinha mais. O Abraão foi aquele que reis faziam alianças com ele, não era ele que fazia alianças com os reis. Você que vive assistindo esses vídeos, que estão falando, não, porque você precisa estar com fulano, você precisa estar com cicrano, não, porque você precisa, como é que que falam, né? Você precisa, às vezes, pagar para estar com pessoas que vão te dar acesso, que vão te colocar num outro patamar. Você precisa pagar o preço certo em Deus. Porque se o Senhor te abençoar, se o Senhor te colocar em lugares, se o Senhor te der uma ideia que ninguém teve, se o Senhor te colocar algo, se Deus colocar algo nas tuas mãos, quem que pode impedir? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E muita gente não atingiu esse nível ainda, por quê? Porque quando chega nessa área da vida, na área financeira, na área de cumprir com um princípio que é fundamento. Dízimo é fundamento. É um piso. É um alicerce para você. A pessoa ainda vive com a crença do pai, com a crença da mãe, com a crença cultural, com a crença da avareza. Não, eu não posso porque vai me faltar. Não, eu não posso porque eu não sei o que vai acontecer depois. Não, eu não posso porque eu já ouvi falar aqui nos bastidores. Que seja. E eu vou dizer, porque eu sei que tem gente que faz parte de outras igrejas, e a gente sempre ensina que você tem que dizimar na igreja que você é membro. Dizimar, você deve dizimar na igreja que você é membro. Ofertar, você pode fazer uma oferta no Ministério Mudança de Vida, se você não é membro daqui. Você pode ofertar para um evangelista que você conheça, né? Ofertar para um missionário, ofertar numa obra, mas dizimar, você dizima na igreja que você é membro, aquela igreja que você está ouvindo, está se alimentando, está recebendo a palavra. Se essa a sua igreja, você dizima tudo aquilo que passa pela sua mão, você separa a 10ª parte, que é uma conta, você divide aquele valor por 10 e uma dessas 10 partes você vai devolver ao Senhor. O Abraão fez isso.
O Jacó fez isso. Não tinha também o mandamento do dízimo. E o Jacó, num dia que ele estava ali, ele não só se comprometeu em dizimar, mas o que ele tinha ali, o pouco que ele tinha ali, que era o azeite, ele derramou ali, oferecendo ao Senhor. Quer dizer, ele podia ter usado, trocado aquilo por comida, por alguma coisa que ele precisasse, ele podia ter levado para fazer uso. Não, ele pegou e deu ao Senhor. Ele não usou, ele não aproveitou, ele não ficou com aquilo. Ele deu ao Senhor, ele derramou ao Senhor. Esse tipo de atitude para algumas pessoas é inconcebível. Por quê? Porque ainda existe uma fortaleza mental. Porque ela acredita que as coisas para ela vão faltar se ela não usar o dinheiro, se ela não usar os recursos dela para algo que ela vê, para algo que ela pode sentir o gosto, que ela pode comer, para algo que ela pode tocar, para algo que ela vai usufruir. Ela não acredita que Deus vai dar algo, aquilo que ela não fez, que ela não trabalhou, aquilo que ela não provocou. Ela não acredita no sobrenatural. Por isso, ela ainda tenta manter o controle naturalmente das coisas. Ela tenta fazer acontecer. E sabe quando você vai fazer acontecer de fato? Quando você fizer o que Deus está tocando no seu coração. Quando você der a Deus condições que você nunca deu. Quando você tiver coragem de colocar nas mãos de Deus algo que você nunca colocou. De fazer as ofertas do tamanho que Deus já tocou o seu coração, mas que você sempre, internamente, você crê, não, isso aqui eu não posso, não, eu não gastei isso aqui nem com tal coisa, olha, isso aqui eu não fiz nem para mim, isso aqui Mas Deus não está comparando que você tem que fazer igual que você fez para você, ou igual que você deu para alguém, ou igual que você pagou em tal coisa. O que ele fala, o que ele toca, faça apenas. Abraão pegou para ele alguma parcela, alguma parte dos despojos da guerra contra o Kedorlaomer? Não. Mas ele deu o dízimo de tudo para o Melquisedeque. Que é o que para alguns é uma crença que alguns têm. Não, mas eu não fiz isso aqui, eu não comi isso aqui. Não, mas eu não comprei isso aqui para mim. Mas se o Senhor está tocando o seu coração, é porque Ele está te testando para saber quanto, sim, quantidade, valor, quanto Ele pode colocar nas suas mãos. Tem gente que tem a satisfação, mas não se vê com mérito. A pessoa tem a satisfação, ela é esse alvo de Deus. De cada ano da vida da pessoa, ela estar melhor financeiramente, ela ter um patrimônio maior, o salário dela, os rendimentos dela serem maiores, e ela, como a bispa fala, ela ser um jabuti no poste. Por quê? A pessoa não tem por onde ter chegado onde chegou, ela não tem nível, não tem formação, não teve um melhor negócio, não teve um começo ali extraordinário, mas ela é atenta, sensível e aberta para a voz de Deus. Quando Deus fala algo, ela não tem uma regra. A regra dela é o que está na Bíblia. O dízimo é uma regra. O resto, o que o Senhor move ela às vezes vê algo que Deus fala, ó, eu quero você atuando nesse setor aqui, ó. Hoje você vai pagar aí a comida das pessoas que ficam na igreja, das pessoas que passam pela igreja. A pessoa vai igual quantas vezes que eu vi chegando na Taquari ali, né? E vi já uma vez aqui, uma pessoa que a gente estava ali num dia que estava, sabe quando você já está fazendo aquelas reuniões, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer aquilo, de chegar para alguém com um carro daqueles que é tradicional americano, né? A Pacífica, que é um carro, você quer saber o carro americano? Pacífica. É o carro da família americana. Para a Pacífica ali na frente, chamou os obreiros e aquele porta-malas que é enorme está abarrotado de sacolas e a gente fazer várias viagens da pessoa ali, ó, ela proporcionar um mês praticamente da comida da igreja.
Tem aquele que Deus tocou. Você vai agora, a partir de agora, a pessoa está olhando ali para a luz e vê, eu vou pagar a energia da igreja. Eu vou pagar a água da igreja. Não, essa igreja aqui que Deus abençoou, esse lugar aqui, ó, eu não posso comprar, mas Senhor, me abençoa. Deus dá para a pessoa ali um negócio, eu vou pagar o aluguel da igreja. O aluguel da igreja agora é comigo. Pode deixar que eu pago esse aluguel. Faço questão de manter essas portas abertas aqui, ser um canal para isso. Da pessoa ver um trabalho no começo e ela ir e ela favorecer aquele trabalho. Olha o que a sunamita fez. Eliseu passava ali por Sunem e ela via que ele não tinha um lugar para dormir, não tinha um lugar para comer, não tinha um lugar para ficar. Ela falou, opa, peraí. Chamou o marido dela, porque ele não teve aquela sensibilidade e ela teve. Eu vejo que esse homem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir aqui em cima, de tijolos, um quarto de alvenaria. Vamos colocar uma cama, uma mesa, né, uma lamparina aqui e uma cadeira para ele estudar, para ele dormir, para ele descansar, para ele comer, para ele ter um momento dele aqui, ele não ter que fazer como ele está fazendo, ele poder fazer de outra forma. Aquilo trouxe para aquela, ela não pediu, ninguém pediu para ela. Que é como aconteceu com Abraão, você não vê alguém aqui batendo, faz, dá, doa, entrega, não, é algo diretamente com Deus. A gente escuta histórias, isso aqui é uma coisa que eu não posso negar. Eu vejo mais pessoas, inclusive alguns brasileiros aqui, mais quebrantados neste país do que, às vezes, proporcionalmente no Brasil. Que você escuta algumas histórias de doações que pessoas fizeram, e não era, né, pessoas que à época podiam, mas que foram tocadas, que se quebrantaram e fizeram. E aquilo mudou a realidade financeira daquelas pessoas e elas nunca mais estiveram naquela mesma condição. E passaram a ficar na condição do Abraão. Não era elas que corriam atrás de alguém para fazer alianças, para buscar parcerias, mas depois pessoas, empresas e instituições iam atrás dessas pessoas para fazer alianças e parcerias com elas. Essa é uma palavra para abrir a sua mente, para quebrar fortalezas que ainda existam, para que você, se Deus tem tocado o seu coração e movido você para ser um esteio, uma coluna, para te levantar como um Eliaquim, que você dê a Deus essa condição. Para que Ele possa te usar como Ele usou Abraão. E que Ele possa te abençoar e te tornar tão grande, tão poderoso, tão forte, como Ele tornou Abraão. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E com os seus olhos fechados, vamos orar a Deus para que Ele levante para a casa dEle, para a obra dEle, que Ele levante para o ministério, que Ele levante para essa igreja. E que se você, que agora está ouvindo essa palavra, se você é essa pessoa, que não haja mais a hesitação, que não haja mais a incredulidade, que não haja mais as crenças que podem ter vindo de um parente, de amigos, que podem ter vindo do lugar onde você passou muito tempo da vida, onde as pessoas, elas tinham essa natureza e elas sempre estavam lá, segurando, retendo, às vezes até invejando quem crescia, tentando manter um controle que elas nunca tiveram das coisas. E por que Deus não deu a elas o controle? Porque elas não eram fiéis no pouco. Por isso que elas não avançavam para muito. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu entro, meu Pai, em oração agora, depois dessa palavra, dessa mensagem, e eu peço que o Senhor derrame sobre cada um, meu Deus, primeiro esse temor, que o Senhor nos dê essa visão, que o Senhor nos leve a ver o que não vimos ainda, a viver, a tocar, meu Deus, a enxergar o que ainda não enxergamos, para que também, meu Deus, assim como fez o Abraão,
que venhamos também dar os frutos que ainda não demos, que venhamos gerar para o Senhor, que venhamos, meu Deus, fazer para o Senhor, entregar para o Senhor e nos colocar nessa posição de sermos Eliaquins, de sermos, meu Deus, colunas, de estarmos, meu Pai, nessa posição, a posição de bênção, a posição, meu Deus, de vermos o que não víamos, inclusive oportunidades, condições, para que façamos, porque o Senhor, como o Senhor diz, o Senhor, meu Deus, vai nos abençoar de acordo com os nossos frutos. O Senhor, meu Pai, vai visitar cada um segundo, meu Deus, aquilo que produziu de frutos. O Senhor, meu Deus, vai colocar nas mãos de cada um segundo aquilo que já fez cada um com as suas mãos. O Senhor não vai colocar muito nas mãos daquele que só faz o pouco com as suas mãos, mas aquele que proporcionalmente ao que sabe, ao que vê, ao que tem, faz muito. O Senhor coloca muito, o Senhor prospera, o Senhor multiplica. Senhor, é matemática. 1000 vezes 0 é 0. Tem gente que nunca sai do lugar porque nunca faz o que o Senhor toca o coração para fazer. Tem gente que não cresce. Tem gente que acompanha as crises. Tem gente que acompanha cada rumor, cada notícia. E tem gente que contraria cada rumor, que contraria cada notícia, e que acompanha, meu Deus, o crescimento que a Tua palavra, o crescimento exponencial que a Tua palavra nos promete. Tem gente que a cada temporada tem estado melhor, tem vivido uma vida próspera, tem estado numa posição superior. Por quê? Porque deu ouvidos ao Senhor, porque creu no Senhor, porque confiou no Senhor. E eu oro, meu Deus, para que cada fortaleza que tem limitado, que tem impedido pessoas de crescerem, de se tornarem grandes instrumentos para a Tua obra, eu declaro que caiam por terra agora, que não sejam mais o limite dessa pessoa, o bloqueio dela, mas que ela, meu Deus, esteja na posição que o Senhor chama cada um para estar. A mesma posição flexível, tocado, quebrantado que o Abraão esteve, por isso foi tão abençoado. Por isso foi um homem que reis o procuraram para fazer com ele alianças e parcerias. E assim eu declaro, meu Deus, e eu profetizo que o Senhor levante pessoas, que elas cresçam, que elas se levantem e que elas se tornem tão grandes, meu Deus, que reis, presidentes, lideranças, meu Deus, procurem essa pessoa, tamanha bênção na vida dela, tamanha sabedoria da mente dela, tamanho poder, meu Pai, que ela vai ter, seja o poder de influência, o poder financeiro, porque quando, meu Pai, o Senhor tocou, ela fez o que o Senhor mandou, ela entregou o que o Senhor, meu Pai, determinou, ela derramou, meu Deus, diante do Senhor e para o Senhor o que o Senhor, meu Pai, deu a ela visão para fazer. E assim eu declaro crescimento, avanço, prosperidade, riqueza. Eu declaro que o Senhor venha, meu Pai, levantar pessoas para propósitos específicos e abençoar essas pessoas, para que assim como por meio do Abraão, que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém e amém.